Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Tirei o eco. Hoje, com um monte de problemas técnicos aqui, tudo começou a dar pau, o equipamento que faz a saída de retorno deu pau, enfim, deu pau em tudo. Então hoje eu estou um pouco perdido até com o visual, como está funcionando, está tudo funcionando bem aqui, não faço ideia, não sei se eu consegui colocar ao vivo no Facebook, eu tentei até no último momento, eu acho que consegui, mas eu sei que foi problema demais. Mas enfim, hoje o Maier Mendes fala novidades. É mais ou menos isso mesmo, Maia. Eu vou pelejando, na hora que chega no final aqui eu vejo, olha, não dá mais, não tem jeito, não adianta correr, não adianta brigar, vai ter que dar errado mesmo. Aí é tombo, um monte de tombo da técnica, mas faz parte, Maia, faz parte. No final das contas a gente até consegue. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui os primeiros comentários da noite. Eu tô vendo que ainda tá saindo um sonzinho de eco aqui, eu tô tentando desativar ele, mas ficou baixinho. Agora eu desativei 100%. Muito obrigado, pessoal, quem teve paciência de esperar até agora, isso é muito importante, porque hoje realmente eu coloquei o contador para rodar, no final das contas coloquei para rodar de novo. Eu queria pedir para vocês que ainda não compartilharam, para compartilharem, por favor, pra gente aumentar o alcance. O Wagner PR tá pedindo para liberar o Delgado, eu nem sabia que o Delgado tava bloqueado, não. E eu queria agradecer que nós já estamos chegando aqui a 1000 pessoas assistindo. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado também pela paciência, né? Porque com esse monte de problema aí, não é todo mundo que tem paciência, não. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui os comentários. Parece que eu perdi aqui até o controle dos comentários, mas deixa eu ver isso aqui. Os comentários estão aqui. Boa noite, Léo, de Luciane Borges, Zenaide Virgínia. Ela excluiu a mensagem, deve ser que tinha coisa feia ali, aí o Glicério excluiu. Provavelmente estava xingando gente. Deixa eu só fazer aqui um ajuste aqui para as coisas darem certo. Atalho de teclado 247. Isso agora sim eu já consigo fazer os cortes aqui. Muito obrigado. O Wagner PR pergunta se o Glicério vai liberar o Delgado hoje. Glicério Almeida, Disque Facão, Thaís Lei novamente. Eu prometi que eu ia fazer a liberação de todo mundo, acabou que eu não consegui fazer a liberação de todo mundo, mas porque realmente o bicho pegou. Hoje eu atrasei, cheguei aqui para arrumar as coisas em cima da hora, porque hoje eu tinha que entregar um trabalho de sociologia e eu falei sobre a Venezuela, só de sacanagem, quero ver que a professora vai falar, né? Porque eu falei exatamente aquilo que os outros não gostam que fala da Venezuela. Tá todo mundo manipulado, falando mal da Venezuela, sem prestar atenção no que realmente acontece na Venezuela. Se não tivesse dado errado, Márcio fala, atrasou e atrasou muito. O detalhe é o seguinte, gente, se não tivesse dado errado, tinha dado certo. Porque eu fiz uma mudança aqui tão interessante aqui no sistema aqui, que se não tivesse dado errado, vocês podem ter certeza que tinha dado certo. Eu coloquei de uma forma que eu consigo acompanhar na frente agora os comentários, então não preciso ficar olhando de lado para ver os comentários. Coloquei de uma forma também que eu consigo ver o retorno aqui na frente. No meio da transmissão, o retorno simplesmente desligou. Ele só simplesmente desligou e pronto, não falou nada não, só desligou. Mas depois eu fui ver, o cabo estava bamba, eu não consegui acionar de novo. Mas, enfim, deixa eu começar aqui comentando. Léo Estopa, fala da entrevista da galera. Gilson Tutor manda uma mensagem aqui. Caimile Silva, vamos falar das novas denúncias contra Gleice, Haddad e Lula. Isso é uma perseguição contra o PT. É uma perseguição contra o PT porque a gente acaba personalizando o partido, tá, Camille? É Camille mesmo. A gente acaba personalizando o partido, chamando de PT, mas a perseguição mesmo é contra a ideologia da redistribuição de renda. A pessoa podia ser de qualquer partido, que se ela estivesse lutando por redistribuição de renda, obviamente, ela não seria perseguida. E, assim, a outra... Acabei de chutar o tripé da câmera. A outra coisa também é a verdadeira. Olha, o CM me lembrou de uma coisa. Hoje eu não consegui colocar minha camisa xadrez, que ele pergunta cadê a flanela de festa junina. Hoje na correria, tudo dando errado e correndo para um lado e para o outro, não consegui colocar a camisa xadrez. Mas acreditem, sou eu mesmo, né? O CM pergunta. Felipe pergunta, e o duplex do JK? Perdeu-se na história, o mesmo com Lula. Só historinha temporal para fins políticos. Gente, eu vou conversar com vocês um assunto que é muito importante
Deixa eu agradecer aqui os compartilhamentos. Deixa eu ver que hoje eu estou sem o contador aqui. No final das contas, as coisas não deram tão certo quanto eu imaginava. O contador sumiu, mas eu estou vendo aqui... que eu estou vendo aqui que tem 1.260 pessoas assistindo. E eu vou falar com vocês agora sobre o que está por detrás da denúncia do Triplex, por que ela funciona tão bem. Mas antes de falar do que está por detrás da denúncia do Triplex e por que ela funciona tão bem, eu gostaria de convidar vocês, as pessoas que estão aí no Facebook para virem participar com a gente. Aqui no YouTube, eu sinceramente nem sei se está funcionando no Facebook, porque eu coloquei de correria, eu vou ter que dar uma olhada aqui. E queria pedir você que já está aí no YouTube para ajudar compartilhando para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante, porque, enfim, é só assim que a gente consegue levar a mensagem para o maior número de pessoas possível. Eu estou vendo aqui, parece que está funcionando no Facebook, sim, foi tudo de última hora. Hoje eu não consegui colocar os comentários, não deu tempo, mas enfim, eu consegui colocar no Facebook, já está bom demais. Olha, gente, esse assunto do Triplex e do porquê do Triplex é um assunto que é muito importante para as pessoas entenderem como que toda essa farsa foi armada. Para você entender o porquê que eles escolheram tanto o JK quanto o Lula, por que eles sempre escolhem objetos e nunca dinheiro. Quando eles vão falar do PSDB, eles sempre falam em dinheiro. Isso é uma estratégia de comunicação. Não imaginem vocês que a mídia, essa mídia que trabalha para o PSDB, fala de triplex do Lula e de milhões do Serra. A realidade é por causa de uma coisa que chama referencial. Pensem o seguinte, vamos imaginar que na hora que você quer criar revolta na população, você é obrigado a falar uma língua que a população consiga fazer uma referência. Vocês já repararam que todas as vezes que se fala em denúncia do PSDB, sempre a denúncia está atrelada a milhões, mas nunca atrelada a um objeto? A maioria da sociedade brasileira consegue entender um objeto e não o valor. Eu vou falar com vocês com toda sinceridade. Se vocês falarem comigo coisa do tipo, olha, o desvio de dinheiro do Roboanel em São Paulo foi cerca de 600 milhões de reais. Quando vocês falam comigo que o desvio de dinheiro lá do PSDB foi 600 milhões de reais, a tendência natural é que eu fique perdido a respeito desses valores. Por quê? Para mim, pelo menos, olha, tudo bem, para um Serra, 600 milhões de reais pode ser dinheiro de pinga, mas para mim 600 milhões de reais é uma fortuna. E é exatamente porque isso é muito dinheiro que eu acabo não tendo condição de fazer referência a esse dinheiro. Olha, o Serra encontraram o dinheiro de um operador do PSDB de 125 milhões de reais. Eu não tenho referência disso. Eu não consigo entender o que significa 125 milhões de reais. Primeiro, que o número a gente acaba associando com o número que a gente conhece. Fala, olha, 125 milhões de reais. É 125 vezes mil de novo. Mas, no entanto, a gente acaba associando ao 125, que é o que a gente conhece do dia a dia. Agora vamos pensar quando a denúncia é contra o PT, quando a denúncia é contra o Lula, quando a denúncia é contra qualquer tipo de governo popular. O Lula já foi denunciado por causa de um Chevette. O Lula já foi denunciado por muitos objetos. Normalmente, eles utilizam objetos que estão dentro do imaginário do povo como uma referência de desejo da sociedade. Isso é muito estratégico, gente. Olha, no momento que eles falam do PSDB, eu queria agradecer, estamos chegando aqui a 1.500 pessoas assistindo. Eu queria convidar vocês que estão aí no Facebook para virem participar com a gente aqui no YouTube, por favor. O link hoje eu não consegui colocar na descrição, mas aqui em cima está escrito Leonardo Estopa, desse jeito vocês conseguem achar a página. Olha só, pessoal, quando a Rede Globo, quando a estratégia contra o governo que governa para o povo vai fazer algum tipo de manipulação, normalmente eles utilizam um imóvel. Por que um imóvel? Por que um sítio?
por que uma casa, um triplex? Por que um veículo? Por que a Ferrari de ouro? Por que um iate? Por que um jatinho? Porque isso são coisas que estão dentro do imaginário da sociedade. A coisa mais forte que existe para a população mais humilde é a casa própria. No momento que eles criaram essa história do triplex do Guarujá, eles não criaram uma história de uma forma assim jogada ao vento. Não, isso foi muito estratégico. Se eles tivessem falado coisa do tipo, olha, o Lula roubou 200 milhões de reais, a sociedade não teria se revoltado, porque 200 milhões de reais, que são as denúncias a respeito do PSDB, todas maiores que isso, 200 milhões de reais é um valor que está fora da capacidade social até de pensar a respeito disso. Agora, o que vem à mente do brasileiro no momento que você pensa da casa própria? No momento que você imagina a casa própria, você já pensa. Alguns brasileiros pensam, isso é uma coisa que eu nunca vou ter na vida. Outros pensam, meu pai morreu sonhando ter uma casa própria. Outros já pensam, eu consegui financiar para pagar de 25 anos. Vocês entenderam essa questão de ponto de referência? O triplex é um processo que não foi pensado só no processo em si para incriminar o Lula. Ele foi pensado como sendo um elemento de criação de revolta na sociedade brasileira. Então o processo do triplex do Guarujá ele tem vários elementos. O primeiro elemento é esse elemento de brincar com o sonho da maioria da população, que é o sonho da casa própria. O segundo elemento é tirar esse obstáculo que existe, que todas as vezes que se noticiava coisa do tipo fulano de tal foi pego no caso de corrupção, tantos milhões de reais. A pessoa acabava nem ligando, né? Porque afinal de contas ela não sabe o que significam, igual o Paulo Preto, 125 milhões de dólares. Aí o cara já lembra de 125 reais e não se revolta. Quando você fala num triplex, você está falando em 3 imóveis. Aí o cara pensa, eu estou sonhando em financiar minha casa própria para pagar em 25 anos. Ou então, eu estou pagando a minha casa própria que eu financiei em 25 anos. Ou então, meu pai sonhou a vida inteira em comprar uma casa própria e morreu sem conseguir realizar esse sonho. Isso brinca com toda a sociedade brasileira. E é exatamente essa receita de bolo que consegue despertar o ódio contra o PT. É esse tipo de receita de bolo que conseguiu tirar a popularidade de um presidente, não toda a popularidade, mas a gente precisa admitir que se não fosse uma coisa tão engenhosa como eles fizeram, obviamente a sociedade brasileira estava lá tirando o Lula da cadeia, assim, no braço, à força. Mas a gente precisa admitir que da forma como tudo foi feito, fica até difícil a gente imaginar a possibilidade da sociedade defender um Lula que é dono de um triplex, e um triplex que é sonho, né? Casa própria, sonho de todo brasileiro. Aí você imagina, se uma coisa que é sonho de todo brasileiro teria vontade de ter, o Lula conseguiu. Mas como que o Lula conseguiu? O Lula conseguiu através da corrupção. Aí existe um referencial, que é o tamanho de um imóvel, existe um ponto de conflito, que é um sonho que já existe no coração de muitos brasileiros, e aí você tem uma receita de bolo para causar confusão. É por isso que o caso do triplex do Guarujá funcionou tão bem para conseguir. Não conseguiram colocar o Alckmin, lógico que todo esse processo aí do triplex do Guarujá, ele foi criado para colocar o Alckmin no poder, ele não conseguiu colocar o Alckmin no poder, mas a gente precisa admitir que ele conseguiu tirar o PT da presidência, mesmo que a gente tenha que admitir aí essa questão aí do fake news, a questão do kit gay, a questão da mamadeira de piroca. Mesmo com tudo isso, se não fosse esse esquema muito bem feito a respeito do triplex do Guarujá, a gente precisa admitir que jamais mesmo, eles teriam conseguido tirar o PT do poder depois do PT ter feito tanto. Que, olha, com toda sinceridade, a gente precisa admitir que foi o governo que mais governou pelos brasileiros. Deixa eu liberar os comentários aqui, agradecer vocês pelas participações. Estou abrindo aqui a página
do Brasil 247, que normalmente eu abro antes, mas hoje eu tive tantos problemas que eu não consegui abrir antes, então eu estou vendo aqui o que está... O que está... Deixa eu trazer aqui. Então, olha que interessante. A Glaze está gritando, tentando gritar para a sociedade o que está rolando, né? Após serviço sujo contra Lula, Palocci deve sair da prisão. Vocês entenderam, gente? E eu fico impressionado com o eleitor do Bolsonaro. Eu fico impressionado como o eleitor do Bolsonaro acaba caindo nessa ladainha de que, não, o triplex foi um processo correto, esperem a delação do Palocci. Claro. Gente, se vocês pegarem as pessoas e prenderem as pessoas, elas vão fazer delação até contra o marciano. Isso é lógico. Isso é delação, né, confissão mediante tortura. Isso não é válido no Brasil mais não. Isso acabou. Deixa eu agradecer. O Gilson Tutor está fazendo aqui um pedido de doação. É melhor o Banco do Brasil, Gilson. Né, já que o Gilson trouxe a ideia aí, quem puder ajudar, lógico. Eu tenho a conta do Banco do Brasil, eu acho melhor porque o Sicoob é um banco menos conhecido, né? Então às vezes fica difícil para as pessoas acharem até como fazer a doação. Eu queria aqui mais uma vez agradecer vocês pelos compartilhamentos. Falando aqui nessa questão aqui, é muito estranho que hoje a gente tenha uma situação em que todos aqueles que ajudam o Lula ficar na cadeia estão saindo da cadeia. Rodrigo Palhares pergunta, Palocci não era o braço direito do Lula? Olha, Rodrigo Palhares, eu vou te falar com toda sinceridade, Rodrigo Palhares, se te colocar na cadeia e te deixar 2 anos na cadeia, você vai delatar até sua mãe. Quem dirá o Palocci delatar o Lula? Então, essa questão de, era o braço direito, que braço direito? Eu acho que você tem idade o suficiente para entender o que deve ser você prender uma pessoa e manter a pessoa presa e falar com ela, olha, se não falar do Lula, não sai da cadeia. Então, eu acho que você já tem maturidade o suficiente para entender o que está acontecendo no Brasil, né? Carlos Alberto. Eliana Rita, Lula está preso porque é inocente. O judiciário é contra o PT. Acorda. Lula roubou e muito. Carlos Alberto. Eu não entendi o que você quis dizer não, Carlos Alberto. Olha, mas é o seguinte. Eu particularmente, eu não sou a favor do extremismo de falar assim, olha, eu não admito a ideia de que o Lula roubou. O que eu peço é provas válidas. É mais ou menos assim. Você vai virar para mim e vai falar, o meu time é melhor que o seu. Aí os 2 times vão jogar. E um time precisa fazer gol de mão. Tá estranho. Para o seu time ser melhor que o meu, ele tem que fazer gol seguindo as regras do jogo. E não fazer gol de mão. Então, o que eu penso é o seguinte. Para eu acreditar que o Lula é culpado, a única coisa que eu preciso é de um processo que siga a lei brasileira. Se os caras precisam, olha, Lula é o maior criminoso da história, segundo o eleitor do Bolsonaro. Mas, para condenar o Lula, eles precisaram de usar provas que não são admitidas dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Eles tiveram que ultrapassar o Código Penal brasileiro, eles tiveram que dar todos os malabarismos e tiveram que mudar a Constituição brasileira. Olha só, por causa do Lula, eles tiveram que desrespeitar o Código de Processo Penal, desrespeitar o Código Penal, porque uma coisa básica, né? O princípio da legalidade fala que tem que ter crime, tem que ter lei anterior, etc. e tal. E os caras escreveram, o Moro escreveu fatos indeterminados. É mais ou menos assim, um policial vai te prender, te joga lá na cadeia. Pergunta, mas por que você está preso? Fatos indeterminados. Não, mas espera aí, eu preciso saber de que eu estou preso para eu me defender disso. Não, fatos indeterminados. É uma coisa completamente estranha. E o ponto de vista que eu tenho com toda a sinceridade é que eu estou... Olha, 2 coisas. Eu falo para os 2 lados. Eu estou disposto a pedir desculpas e falar, olha, eu errei. O Lula não é a pessoa que eu imaginava. Desde que apareçam provas admitidas no processo penal brasileiro. Estou disposto. Assim como eu estou disposto a bater palmas para o Bolsonaro se ele fizer alguma coisa de bom.
Então eu, particularmente, olha, eu vou falar com vocês, às vezes eu tento falar isso e as pessoas não me levam a sério. Eu não sou filiado ao PT, eu não ganho dinheiro do PT e eu não tenho problema nenhum em meter o pau no PT se o PT se tornar um partido mau caráter. Então, se começarem a aparecer coisas concretas, eu não vou ter problema nenhum aqui em meter o pau neles. Assim como eu não sou filiado ao PT, não sou um jornalista do PT e não sou obrigado a meter o pau no Bolsonaro constantemente. Eu estou disposto a falar bem dele se ele fizer alguma coisa que presta. Eu não acredito que ele venha a fazer alguma coisa que presta, mas se ele fizer, eu vou bater palmas. Então, qual que é o meu ponto? O meu ponto é o seguinte, tragam provas. Porque, olha, você falar que o cara é o maior criminoso da história da humanidade e ter que inventar provas para condenar o cara, pior. A lei da delação premiada fala, delação premiada mais provas. É mais ou menos assim, olha, eu paguei para esse cara a propina, tá aqui o depósito. Não é falar que pagou, né, gente? Vamos cair na real. Então, assim, se o eleitor do Bolsonaro quiser continuar insistindo nisso, pode continuar insistindo, mas ele está se fazendo de bobo. Porque agora que o Bolsonaro ganhou, não tem por que você continuar se fazendo de bobo. Muito obrigado, Sacha Band. Vamos fazer uma vaquinha para comprar equipamentos para você. Muito obrigado, Sacha Band, pelo carinho. E hoje eu consegui emprestado com um colega meu um equipamento que faz a saída para o monitor para eu ver o que está acontecendo. Eu estou falando com vocês, mas eu não estou conseguindo ver o que está acontecendo. Aí ele me emprestou, na hora que eu testei, o treco funcionou maravilhosamente bem. Ele me deu o seguinte aviso, toma cuidado, de vez em quando dá um mau contatozinho e para. 10 segundos depois que eu armei a transmissão oficial, que não era mais teste, aí parou de funcionar. Muito obrigado, Kátia Anjos. Fala sobre a entrevista do Haddad hoje. Kátia Anjos, eu vou te contar uma coisa, eu ainda vou assistir a entrevista do Haddad, porque até 5 minutos antes de eu começar a tomar cor do equipamento aqui, eu estava fazendo um trabalho de sociologia, eu vou até disponibilizar esse trabalho depois que a professora corrigir, porque eu fiz sobre a intervenção na Venezuela. Fiz questão de fazer sobre a intervenção na Venezuela. Eu vou publicar ele. Eu estava fazendo um trabalho para entregar hoje até meia-noite, e meia-noite eu estou no ar, então pensei, eu tenho que fazer correndo até o início do programa. Então, o que que acontece? Não deu para eu assistir ainda não. Tony DeVito, Léo, estou com um canal para fazer oposição e lutar contra o domínio da extrema-direita aqui no YouTube. Convido o pessoal para conhecer. É Resistência. E olha, pessoal, é muito fácil conhecer o canal do Tony DeVito. O verdinho tá aí. Vocês clicam, vai ter 3 pontinhos e vocês vão escolher ir para o canal e ali vocês se inscrevem no canal para depois voltar e começar a receber notificação dele. É muito fácil e é isso que a gente precisa fazer, tá? Porque, olha, eu vou falar com vocês com toda sinceridade, o Tony DeVito decidiu fazer um canal para a esquerda. Ele poderia ter decidido fazer para a direita. O detalhe é o seguinte, lá na direita eu garanto que ele seria apoiado. E aí eu pergunto para vocês que estão assistindo aqui, vocês vão apoiar ele aqui na esquerda? Ou vamos fazer exatamente como o PT está fazendo, que o PT, infelizmente, não está ajudando a crescer seus comunicadores, automaticamente a tendência é que esses comunicadores comecem a fazer coisas diversas, afinal de contas, chega um momento que você observa que, né, não está tendo aí digamos que nem os maiores interessados estão te ajudando. Então não vamos deixar o DeVito desistir, não. Vamos apoiá-lo para que ele realmente pegue firme no canal progressista dele. Eu vou falar com vocês com toda a sinceridade. Se não fosse Dilma Resistente de ter me dado a oportunidade de publicar os vídeos no canal, na página Dilma Resistente, dificilmente eu teria continuado, porque eu não teria alcance nenhum, meus vídeos não teriam visualizações e eu não teria tido aí a vontade de continuar fazendo. Então vamos apoiar o colega. Kelly, Léo, o braço direito do Bolsonaro não é o Onyx Lorenzoni, homem do Caixa 2? Mas ele foi perdoado por Moro. Sim, mas não preocupa não, Kelly. No caso, quando as pessoas são amigas do Moro, amigas do Aécio, amigas do Cunha, é só pedir desculpa. Inclusive, eu não duvido que o Cunha saia da cadeia durante o governo Bolsonaro, já no início do governo Bolsonaro, e até participe de alguma forma do governo Bolsonaro, vocês não duvidem disso. Assim, Bolsominion não se questiona. Não. O detalhe é o seguinte, os bolsominions estão relativizando tudo. Tudo que eles imaginavam que o Bolsonaro não faria, quando o Bolsonaro fez, eles pararam de dizer que o Bolsonaro não faria e passaram a dizer que o PT fazia mais. Então, quando chegou no ponto do Bolsonaro começar a colocar vários corruptos no governo,
O eleitor do Bolsonaro falou tão somente, não, mas o PT tinha muito mais corruptos. Então, não, perto do PT é pouco. Ou seja, o eleitor do Bolsonaro está disposto a relativizar absolutamente tudo, porque o eleitor do Bolsonaro, ele não votou no Bolsonaro apenas, ele votou contra a mamadeira de piroca, ele votou contra o PT, ele foi, digamos que ele foi feito de bobo, né? Deixa eu trazer essa notícia aqui de uma sondagem do 247. Sondagem 247. Para 56%, Fernando Haddad deve ser o líder da oposição. Eu não vejo... sinceramente, essa coisa de líder da oposição é uma coisa muito estranha, porque o que é o líder da oposição, né? Quando a gente pensa, o líder da oposição faz o que na prática? O líder da oposição fica se opondo. Eu acho que querer dizer que um ou outro é o líder da oposição não ganha nada, não. Eu acho que tanto o Haddad quanto o Ciro precisam fazer esse trabalho de oposição aí. Isso é muito importante e as pessoas têm a liberdade aí, cada um gostar do seu candidato, até porque nós estamos numa situação que está todo mundo decepcionado com tudo. Deixa eu ver aqui. A única coisa que eu tenho certeza aqui é que eu estou numa situação em que o meu processador está chegando aqui a 100%, pode estar travando. Eu queria pedir vocês compartilhamentos para a gente aumentar o alcance. Deixa eu mexer aqui no oscilador para ver se ele consegue. Realmente, eu percebo que o meu equipamento não está aguentando fazer o trabalho, não. Mas, enfim, deixa eu trazer aqui. Sérgio Campos Júnior, se não julgarem o ADC da segunda instância logo, 2 ministros a favor se aposentarão durante o mandato do Bozo e Lula ficará preso para sempre. Olha, Sérgio, eu vou te ser bem sincero, eu acho que o Lula vai ficar preso para sempre, tá? Eu não tenho muita esperança do Lula ser liberto, pelo menos no meu tempo de vida, não. Porque o que a gente tem hoje? A gente tem uma sociedade totalmente acovardada, né? Essa questão aí de 2 ministros se aposentarem, se vocês prestarem atenção em quem o Bolsonaro indicou para o STF, para os ministros, para os ministérios, pessoas assim, pessoas famosas, né? Pessoas polêmicas, coisas estranhas. Imaginem o que vão ser os ministros indicados pelo Bolsonaro. Então a gente está indo para uma situação no Brasil em que eu falo com vocês com toda sinceridade, não tem muita expectativa de dar certo, né? Não tem muita expectativa de dar certo para a gente. Lógico que vai dar certo aí para algumas pessoas, mas não tem muita expectativa de dar certo para a gente, não. Eu não tenho essa expectativa de, digamos que, ver as coisas darem certo. Mas tem gente que acredita na possibilidade de dar certo. Eu não acredito na possibilidade do Lula ser solto. Chocoprint BR. Léo, lembra do caso da Caixa Postal? Tente habilitar, é barato, fácil, podemos enviar equipamentos, memórias, monitores, HD, SSD, equipamentos de backup, etc. Pense nisso, o canal é importante para nós. Muito obrigado, Chocoprint BR. É a correria mesmo. Essa ideia da Caixa Postal é muito boa, vou ver se eu consigo realmente fazer aí uma Caixa Postal, habilitar, e agradeço muito a dica e agradeço muito também o carinho de você querer ajudar a gente, tá ajudando aqui no Superchat, que é sem dúvidas muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu agradecer também o Roger Melo. Eu tenho a impressão que muito do que vem acontecendo seja culpa do próprio PT, que escolheu muito mal os ministros dos tribunais superiores e que inundou a mídia golpista de verbas federais. O que acha? Obrigado. Olha, eu particularmente eu acho que ministros do STF, eles são independentes, eles são indicados. A gente tem aí digamos que, um povo bobo, né? O eleitor do Bolsonaro conspiratório, ele acha que o fato de um presidente ter indicado um ministro do STF faz do ministro do STF um eterno escravo desse presidente, e não é bem assim, não se iluda. O ministro do STF não é, e sob hipótese alguma, escravo do presidente. Ele é tão somente uma pessoa que foi indicada por aquele presidente dentro de todo um esquema político. O ministro do STF, ele faz campanha, para vocês terem uma ideia. Ali, o ministro do STF, para ele passar no Senado, ele acaba arrecadando dinheiro. Existe uma conversa, que eu não sei se é verdade, é uma coisa que precisa ser apurada. Eu acho que quem denunciou foi... Quem denunciou isso foi Luiz Nassif, que eu acho que denunciou isso.
que um dos grandes problemas da Operação Lava Jato, em especial o Teori, é porque a JBS pagou a campanha dele para ministro, ou seja, comprou senadores, fez todo um esquema. Então, gente, a coisa é muito mais podre que parece. Existe essa ilusão aí de que o ministro do STF é um ministro que é indicado pelo presidente, e depois que ele é indicado pelo presidente, ele vira um eterno escravo do presidente. Não tem nada disso, não. O ministro do STF, ele é, obviamente, indicado por um presidente. Claro, isso está na Constituição. E tem mais. Um presidente não indica o ministro do STF porque quer. O presidente indica o ministro do STF porque ele é obrigado a indicar o ministro do STF. E é obrigação do presidente indicar um ministro que tenha ideologia semelhante à do eleitor. Ou seja, hoje, o Bolsonaro indicando ministros do STF, ele não tem nem que pensar duas vezes. Ele tem que indicar ministros com ideologia liberal, porque é isso que venceu nas urnas. A ideia do ministro ser indicado pelo presidente é exatamente para fazer com que o Tribunal Superior seja não apenas jurídico, mas político e ideológico. Isso é uma coisa... Os tribunais de primeira instância, ou seja, os juízes, eles são puramente juristas. Ou seja, tecnicamente falando, o juiz teria que decidir os casos de acordo com o uso da lei e uma pequena adequação de princípios. Quando vai para os tribunais superiores, a própria Constituição garante a participação de ministros indicados. Não é para que o presidente tenha direito de indicar o ministro, é para que o pobre tenha representatividade se o pobre conseguiu eleger um presidente. Porque imagine o seguinte, obviamente, todos os juízes, com uma pequena exceção, todos os juízes vieram das elites. Para um cara estudar direito, ficar a vida inteira estudando para ser juiz, ele tem que ter uma preparação, ou seja, todos os juízes vieram da elite. No entanto, o presidente da República pode escolher para os tribunais superiores determinados juristas que vieram das camadas populares. Afinal de contas, o Brasil é um país de um modelo que chama-se Estado Democrático de Direito, e uma função do poder é o poder judiciário, que significa que o judiciário também tem que representar o povo. Para vocês terem uma ideia, gente, isso é uma coisa muito interessante, principalmente sobre o aspecto do que é democracia. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Muito obrigado, Roger Mello. Ele fala essa questão da culpa do PT, né? Eu acho que o PT errou em muitas coisas, principalmente na falha na comunicação. O PT não soube comunicar com as pessoas, ele não está sabendo ainda criar uma estrutura de comunicação. É a crítica que eu tenho feito constantemente e vejo que não vou ser ouvido. Ou seja, na próxima eleição vai estar a mesma coisa. Gustavo Fialho, embora os investimentos do Estado na educação no Brasil seja alto, qual sua opinião referente aos maus resultados? Eu tenho uma opinião bem consolidada sobre isso, tá, Gustavo? A cultura do brasileiro. Eu sou viciado em cursos. Eu faço curso atrás de curso por prazer de fazer curso. E vou te falar uma coisa. Constantemente eu vejo pessoas fugindo das obrigações acadêmicas porque eles não estão fazendo curso. Eles estão comprando diplomas. E o problema é que as universidades deixam. Por quê? Porque as universidades não estão ensinando. Muitas delas estão vendendo diplomas. Eu fiz curso numa universidade que a turma ia fazer prova e faziam provas por WhatsApp. Eu acho um absurdo, para mim isso não funciona, obviamente, porque eu trabalho com comunicação social. Eu fiz um curso, por exemplo, lá, engenharia de produção. Uma pessoa manda uma pergunta aqui sobre engenharia de produção, eu vou ficar envergonhado se eu não souber falar. É um exemplo. Eu uso muito engenharia de produção nos vídeos que eu faço, mas eu te falo com toda sinceridade, tanto o aluno se adaptou para a cultura antiga nossa, que é a cultura antiga nossa, é uma cultura de que quem tem diploma tem mais dignidade. Então, a pessoa não vai para a universidade para buscar conhecimento. No Brasil, criou-se a cultura de ir para a universidade para buscar um diploma para ser respeitado. Isso é a cultura do Brasil. As universidades acabaram aprendendo que é assim que funciona, então se elas começarem a exigir demais, por exemplo, se essa universidade que eu estou criticando começar a reprimir os alunos que fazem provas por WhatsApp, ela vai perder alunos.
Então, a universidade não quer perder alunos e o aluno não quer o conhecimento, ele quer comprar o diploma. É a cultura hipócrita do brasileiro de valorizar o papel e não valorizar a pessoa que está fazendo o ensino no Brasil ser ruim. Nós temos uma cultura horrível, é a cultura do brasileiro que quer valorizar não o conhecimento que está na outra pessoa, mas o papel. Aí tem o diploma, beleza. Vou falar mais um pouco sobre isso, que esse é um assunto que me revolta muito. Eu queria agradecer os compartilhamentos, deixa eu ler o Vitor aqui antes que o outro dele foge. A história está repleta de pessoas que, como resultado do medo, ou por ignorância, ou por cobiça de poder, destruíram conhecimentos de imensurável valor que, em verdade, pertenciam a todos nós. Muito bem lembrado, Vitor Santana. Nós não devemos deixar isso acontecer de novo. Carl Sagan. Infelizmente, isso aconteceu várias vezes e agora volta a acontecer. Hoje existe essa possibilidade aí da gente... Deixa eu pedir desculpas, né? Que hoje eu estou sem monitor, gente. Então, por isso que eu não vi, que não está, os superchats não estavam aparecendo. Mas eu peço desculpa para vocês, é porque eu estou sem monitor no momento e eu não estava vendo o que estava acontecendo. Então, agradeço mais uma vez Vitor Santana, agradeço mais uma vez Roger Melo e agradeço mais uma vez Chocoprint BR. E olha, Vitor, isso realmente se repetiu várias vezes e continua repetindo, e é a intenção hoje, principalmente do Escola Sem Partido, por detrás do Escola Sem Partido, né, que é a parte bonita do Escola Sem Partido. Não pode alienar, não pode fazer, não pode acontecer. Essa é a parte lúdica, a parte romântica, essa parte a gente acaba concordando. Mas, na realidade, a parte escondida da Escola Sem Partido é esconder das pessoas muita coisa errada que aconteceu ao longo da história para que as pessoas não criem um sentimento de contestação. Então, é uma coisa bem complexa. Deixa eu agradecer. E, pessoal, eu queria só anunciar aqui mais ou menos que eu vou começar a fazer um canal com vídeos relacionados a coisas que eu gosto de fazer na área de elétrica, etc e tal. E aí eu até falei com o Vitor Tutor, a gente vai fazer, com o Gilson Tutor, a gente vai fazer uma parceria e eu já estou anunciando aqui a título de intimação, porque ele não me falou que vai fazer isso, mas eu já estou anunciando aqui para que ele comece a providenciar o canal dele, porque ele fala sobre saúde, é o Glicério. O Glicério vai começar a providenciar vídeos aí a respeito de emagrecimento, dessas coisas que ele gosta de falar, e todos nós vamos nos unir para fazer o canal dele crescer. Isso é muito importante. A nossa família de comunicadores, a nossa família de amigos aqui crescer. O Bruno Alves, PC, falou: Olavo de Carvalho vai ser ministro do STF. Não duvide, Bruno Alves, porque o critério é ter um saber jurídico. Não é igual, por exemplo, qual que é o critério para ser juiz? Tem que ser formado em direito, experiência jurídica para ser ministro. Não tem esse critério. Então, não duvide você, né? Obviamente, o Olavo de Carvalho deve ter aí um problema da idade, mas não duvide que o Bolsonaro tente indicar aí o Olavo de Carvalho, ou tente indicar a Janaína Pascoal. Não duvide. Não duvide, vai ser um caos no Brasil. Eu acho que, tipo assim, os juristas vão... A OAB vai fechar, né? Se o Bolsonaro indicar Janaína Pascoal para o STF, a OAB fecha. A Advocacia do Brasil para, o resto dos juízes todos provavelmente vão pedir demissão, vão tudo para Cuba. Mas não duvide dele fazer isso. Fernando Marrá. De acordo com a Lava Jato e a acusação contra Lula, Edir Macedo também lava dinheiro, uma vez que o fiel doa para a igreja e o pastor intermedia a bênção com Deus para o fiel. Pois é, um absurdo, não? E você está falando aí um lavar dinheiro de brincadeira, Fernando, mas de fato, uma coisa que a gente precisa admitir que acontece constantemente é nessas igrejas gigantes, né? Chegar uma pessoa com uma mala de dinheiro e doar de uma vez só 100 mil reais. E isso é uma coisa que as pessoas precisam perceber, que não faz muito sentido você imaginar que vai surgir uma pessoa muito boazinha e vai doar 100 mil reais. Não, aquela pessoa não é boazinha que está doando 100 mil reais. Aquilo é um esquema de lavagem de dinheiro, porque ali o pastor vira e fala: olha, eu não faço nem ideia, chegou aqui um fiel, deixou esse dinheiro aqui para a igreja e está doado. E como o dinheiro da igreja não é necessariamente do pastor, acaba que o pastor não é punido por isso. O pastor usa o dinheiro da igreja, mas não é dele. E aí eles conseguem, imagina o seguinte, imagina você, olha que esquemão, vamos pensar aí, Silas Malafaia, porque é o pastor que eu tenho mais nojo na minha vida, o Silas, não, que eu tenho mais nojo na minha vida é o Magno Malta, mas vamos pensar o Silas Malafaia, que é um covarde. O que ele faz? Ele vai,
recebe, né, um exemplo, obviamente, isso é uma coisa que é um exemplo, mas vamos pensar, o Silas Malafaia recebe na igreja dele uma pessoa que doa 500 mil reais. Aí ele vai ficar falando que a pessoa é maravilhosa, mas ninguém nunca mais vai ver essa pessoa. Ela só apareceu um dia, deixou uma mala lá, né, um gedel, deixou uma mala cheia de dinheiro lá. Aí depois, né, uma mala não cabe 500 mil não, eu sei, mas eu estou só abstraindo. Aí depois ele vai e coloca esse dinheiro no caixa da igreja. Como que ele faz para pegar esse dinheiro depois? Aí que ele faz o esquema de caixa 2. Ele pega esse dinheiro, né, se o cara for dono de uma emissora de televisão, é muito fácil. Todo pastor que está ficando rico, ele compra a emissora de alguma coisa. Porque a emissora é dele, já a igreja não é dele. A igreja, ele não pode tirar o dinheiro da igreja. Mas ele pode comprar horário na televisão dele. Aí ele começa a comprar um monte de horários na emissora de televisão dele por preço absurdo. Aí imagina o seguinte, olha, eu monto minha igreja, depois eu compro uma emissora de televisão. Eu não posso pegar 5 milhões da minha igreja e passar para minha conta. Não pode. A igreja não pode fazer isso. A igreja não pode ter divisão de lucros. Mas eu posso pegar esses 5 milhões da igreja e comprar 1 hora de programação na minha televisão e ficar com 5 milhões do mesmo jeito. Aí é isso, infelizmente. É isso que acontece. Léo, Helena Maria, muito obrigado, Helena. Léo, você não acha que a esquerda precisa lutar pela libertação do Lula? Não podemos ficar assistindo a prisão perpétua que estão impondo a ele. Olha, Helena, eu concordo completamente. Eu só não estou conseguindo entender onde é que está a esquerda, porque a gente tem falado tanto de esquerda, mas o que eu tenho visto é uma esquerda que está muito direita, muito egoísta, deixando o Lula preso. Tem várias críticas para fazer à esquerda como um todo, uma esquerda dividida que apanhou por estar dividida. Está muito estranho, está tudo muito estranho. Eu concordo com o que você está falando, apesar de eu não ter muitas expectativas que isso aconteça. Eu queria pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Queria agradecer muito a ajuda de vocês. O Superchat é muito importante para o crescimento do canal e o compartilhamento também. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Fernando Marrá. De acordo com a Lava Jato e a acusação contra Lula, Edir Macedo também lava dinheiro. Isso que eu li aquela hora. Muito obrigado, Fernando, pelo Superchat. Pati PE. Muito obrigado, Pati, pelo Superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Léo, mais os direitos de Lula por ser idoso e ter bom comportamento não leva em conta, não? Parabéns pelo canal. Olha, Pati, o que acontece? Quando a pessoa chega a certa idade, ela passa a ter, né, redução de pena pela metade, tem umas coisas assim, por exemplo, tempo de prescrição pela metade. O detalhe é o seguinte... Eles vão condenar Lula a uns 500 anos. A ideia deles é essa, porque agora, para aniquilar todo o PT e toda a esquerda, toda a ideologia de redistribuição de renda, eles vão ficar massacrando Lula, trazendo mais processos, denunciando de novo. Se você prestar atenção, a última denúncia trouxe a Dilma. E a denúncia é sobre o quê? Ah, irregularidades. Aí eles vão criando coisas. É mais ou menos assim. Para vocês terem uma ideia, existe no Brasil uma coisa que chama separação dos poderes. A separação dos poderes, ela pode ser contestada. Assim, ela pode ser criticada, mas ela não pode ser contestada. E na separação de poderes, quando o povo elege o poder executivo, ele elege o poder executivo para executar. Aí pensa o seguinte, os poderes são harmônicos. O poder judiciário, ele é do mesmo tamanho que o poder executivo. Só que agora não. O poder executivo é um poder amedrontado. Imagine você o seguinte, imagine você que você é o prefeito mais... digamos que mais honesto do mundo. Aí você vai lá e fecha uma determinada obra por 5 milhões de reais. Aí depois, o cara que concorreu e não ganhou naquele dia, ele vai e fala que aquela obra ficaria por 4 milhões e que você embolsou 1 milhão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o inimigo do prefeito vai e fala que aquela obra ficaria mais barato. Aí começa o zum que o prefeito embolsou 1 milhão. Para um prefeito que está contratando uma obra, ele não é o dono da empreiteira. É praticamente impossível para o prefeito determinar de antemão, para o prefeito, governador, presidente, determinar de antemão que aquele camarada ali está cobrando um pouco mais caro. O máximo que ele pode fazer é cumprir a lei, que é, olha, aí vai rolar uma licitação e quem tiver o menor preço ganha. Isso é o que pede a lei. Mas agora, o que o Poder Judiciário começou a fazer? O Poder Executivo, que antes tinha que contratar para fazer obras, agora ele não pode mais contratar tranquilamente, porque mesmo que ele obedeça à lei e faça a licitação, depois vai vir uma conversa que ele ganhou um pouco daquela licitação. Se ganhou ou não ganhou, eu não estou dizendo aqui, olha, nunca ganhou, não é isso. Eu acho, com toda sinceridade, que a maioria
do dinheiro público, não a maioria, mas grande parte do dinheiro público é perdido, né, com desvio de verbas em licitações. A gente precisa admitir isso. O detalhe é o seguinte, se o Poder Judiciário tiver esse poder de ficar sempre perseguindo o Poder Executivo e falando que estão erradas as contas, espera aí, você ganhou mais naquela licitação porque fulano falou que está caro. Vocês vão admitir comigo que não tem mais poder harmônico. Então é mais ou menos assim, o povo escolhe um determinado administrador. Se esse administrador é refém do Poder Judiciário, depois que, por exemplo, o presidente foi eleito, Bolsonaro foi eleito agora. Quando o Bolsonaro sair, ele vai poder ser preso. Por quê? Ele não fez nada de errado? Não, você que pensa que não. Qualquer coisa que ele fizer, pode-se dizer que ele fez errado. Os caras colocaram Dilma na roda, como se ela tivesse cometido alguma corrupção, por achar que determinada obra está incompatível com o preço. Mas peraí. Se na época não apareceu ninguém, né, igual nas obras das Olimpíadas, né, e é uma coisa, quem critica isso e fala de livre mercado é muito hipócrita, né? Durante as Olimpíadas e durante a Copa do Mundo, aquelas obras, uma coisa que todo mundo que mexia com construção sabia, estava precisando demais de construtora. Então o que as construtoras fizeram? Aumentaram o preço. Isso é normal. Se faltar um produto, o produto aumenta o preço. Aí, o que normalmente a oposição utiliza nessa hora? Fala que, olha, eles usaram as obras da época das Olimpíadas para desviar a verba, porque uma coisa que custaria 100 custou 500. Mas eles não levam em conta que foi feita uma licitação que oportunizou todas as construtoras participarem dessa licitação. O que significa que se teve uma fraude, essa fraude veio do setor privado, porque nenhum apareceu para oferecer mais barato. Esse aqui é o detalhe. Aí fala, não, mas... Não, licitação não, meu amigo. Licitação o cara vai se habilitar, vai participar, vai fazer e vai ganhar. Agora, falar que não, porque foi mais caro que o preço convencional, não. Toda obra para o serviço público acaba sendo mais cara do que para o serviço privado, isso é normal, porque o serviço público tem um nível de burocracia tão grande que ele dificulta as coisas. Eu vou falar com vocês, eu nunca fiz absolutamente nada para a empresa pública. Eu tinha uma época que eu trabalhava com instalação, instalação elétrica, essas coisas assim. Sempre tive registro no CREA, então eu podia fazer licitação para obra pública. Eu não participava de licitação para obra pública porque a coisa é muito desgastante. Então o que normalmente quem participa faz? Olha, se você chegar perto de mim para me contratar para fazer um serviço particular, eu vou te cobrar X. Se for um serviço público, eu vou te cobrar 2x, porque eu sei que vai atrasar, o pagamento vai ser muito depois, então ali eu vou ter que pagar, por exemplo, toda a equipe do meu bolso, eu como construtora. Eu sei que vai ter um processo burocrático muito grande, eu vou ter que pôr um funcionário para cuidar só de papel. Enfim, o custo de um projeto pro serviço público ele é muito mais alto do que o custo de um projeto para um particular. O particular fechou o contrato, acabou, não tem nenhuma burocracia, já era. O máximo que o cara pode fazer é alguma burocracia, se for para a empresa dele, para ele abater no imposto de renda. Fora isso, não tem burocracia nenhuma. Para o serviço público, existem dois trabalhos, o trabalho contratado e o trabalho burocrático. Aí, toda vez que o Poder Judiciário quiser prejudicar o Poder Executivo, ou seja, se o Poder Judiciário quiser prender a Dilma, é muito fácil. Basta comparar o preço de uma obra contratada pela Dilma para o serviço público com uma obra contratada na rede particular. O particular é muito mais barato, isso é natural. Todo mundo sabe disso, mas mesmo sabendo as coisas que são sabidas por todos, estão sendo ignoradas agora, que a regra é perseguir o Lula, perseguir a Dilma. Cláudia Silva, desistir do Lula é desistir do Brasil. O golpe foi centrado nele. Liberdade do Lula é salvar o Brasil. Não vejo uma coisa sem a outra. Somos 47 milhões. Não subestimemos isso, por favor. O grande problema é que nós somos 47 milhões sem coordenação, Cláudia Silva. Nós estamos numa situação que a gente não consegue entrar em contato. Isso é um problema seríssimo, tá? Eu queria agradecer muito vocês, eu queria aproveitar esse momento para pedir vocês para virem participar com a gente aqui no YouTube, quem tiver no Facebook, se puder, por favor, participar com a gente aqui no YouTube. Hoje eu não consegui colocar o link, foi tudo muito de última hora, eu acabei entrando aqui mais tarde, então hoje algumas pessoas talvez nem saibam que a transmissão está acontecendo, então eu peço para vocês, quem puder ajudar, por favor, vindo participar aqui.
vai ser muito bom. Quem puder ajudar compartilhando, WhatsApp e Twitter, muito bom também. Concordo plenamente com você, Cláudia Silva. O que eu vejo hoje é o seguinte, a esquerda parece que não quer se unir, não. O que eu estou vendo é que essa esquerda parece que ela está querendo virar à direita. É isso que eu estou sentindo. Helena Reverbel, Léo, a prisão de Lula é um golpe, a condenação de 12 anos e 1 mês. O mês é para perder a prerrogativa da prisão domiciliar por idade. Golpe exatamente. Exatamente. O negócio é que a partir de 12 anos o tempo de prescrição é outro, etc e tal. E aí, a gente sabe disso, tá, Helena? Obviamente, a intenção é manter o Lula preso, porque agora, gente, a tendência natural é que o Brasil entre num colapso, e o Brasil entrando num colapso, a tendência é que o povo grite por Lula. Vocês imaginem que durante o governo do Temer, né, durante essa palhaçada do governo Temer, o Lula foi só crescendo, porque existe um desespero muito grande da população. A população está vendo que está dando tudo errado. Então, nessa situação que a população está vendo que está dando tudo errado, a população está desesperada, querendo o Lula de volta. E por mais que o eleitor do Bolsonaro fale que não, se o Lula tivesse sido candidato, o Lula teria vencido o Bolsonaro no primeiro turno. Isso no primeiro turno. Então, qual que é o grande problema que a gente está vivendo hoje? Eles precisam manter o Lula preso, porque o Lula solto, ele provavelmente derruba o Bolsonaro, né? Numa situação do Lula solto, o Lula começa a explicar onde estão os problemas, o povo acredita no Lula, o próprio povo vai se levantar contra o Bolsonaro, então eles provavelmente vão segurar essa situação, aí é por muito tempo. Deixa eu agradecer vocês pelas participações, liberar aqui os comentários. Eu vejo que nessa nova configuração que eu fiz, eu estou vendo que os comentários estão mais visíveis. É só mesmo o problema que eu tive aqui durante o início da transmissão, que parou tudo, tirando esse problema que eu tive. Também hoje foi bem pesado para mim, tá, gente? Eu tive que fazer um artigo quase que psicografado, porque foi nessa correria que eu estou vivendo esses dias, está tudo muito difícil. Deixa eu ler o Paulo Henrique Duque. Se não usarmos as redes para esclarecer as pessoas, claro que de forma honesta, a tendência é piorar. Precisamos usar os recursos que eles usam, mas com honestidade. Muito obrigado, Paulo Henrique Duque, pela participação aqui. Paulo Andrade fala, Lula livre, povo brasileiro. Muito obrigado, Paulo Andrade, pela participação. Maria Ferreira, Lula continuar preso, a culpa é nossa. Esse é o ponto de vista que eu tenho também, tá, Maria Ferreira? Se o Lula continuar preso é porque nós não estamos fazendo nada, porque quem colocou o Lula na cadeia foi a sociedade brasileira, né? Isso é muito importante que as pessoas entendam. Quem colocou o Lula na cadeia não foi triplex, né? Não foi essas armações de triplex. Quem colocou foi a sociedade brasileira. Isso porque o poder judiciário é uma função do poder que emana do povo. Então, achar aí que, não, o Lula está preso por causa e um dia vai sair, eu acho completamente errado isso. A culpa é nossa, é a gente que deveria estar fazendo alguma coisa. José Benedito da Silva. Léo, para montar uma resistência é preciso saber o que realmente vamos combater. E até agora o governo é do Temer. José Benedito da Silva. É por isso que eu acho... O que eu acho é o seguinte, tá, José Benedito da Silva? Eu acho, nesse momento, que a melhor forma de resistir é orientar. Nesse momento, a maioria do brasileiro precisa entender que a propaganda do Bolsonaro foi fake news, mas espalhar isso sem pedir fora Bolsonaro, sem nada disso. O primeiro momento é orientar todo mundo, porque nessa orientação as pessoas vão perceber que elas foram enganadas por igrejas, as pessoas vão perceber que o WhatsApp às vezes traz mentiras. Essas informações são importantíssimas. Carlos e Michele Brito, muito obrigado, Carlos e Michele Brito. Superchat muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu ver aqui. Mas o povo impediram que o Lula se entregasse, lembra? Mas o Mário Gameplay, o que poderia... toda vez que eu penso nessa situação do Lula, que as pessoas imaginam que poderia ter sido diferente, né? As pessoas têm esse ponto de vista. O que eu penso é o seguinte. O que o Lula poderia fazer? Ele ia estar lá até hoje, no meio do povo? Né? Porque, tipo assim, o STF não ia deixar, o TSE não ia deixar ele candidatar da mesma forma. Ele não pôde candidatar, não é por estar preso, é por estar condenado. Isso que é a justificativa que eles usaram. E ele ia estar lá vivendo numa situação com o povo rodeando ele? Não, a própria polícia ia criar uma forma de buscar, porque é o Estado opressor. Então eu acho que, com toda sinceridade,
O Lula não tinha outra escapatória. Quando falam essa questão, muito obrigado mais uma vez, Carlos e Michel. Quando falam essa questão de embaixada, eu vou falar com vocês sobre essa questão de embaixada, mas deixa eu ler aqui antes. Muito obrigado, Ratos Gomes. Olá, Estopa Ratos. Você fala muito do Lula, e eu concordo, temos que libertá-lo. Mas o que devemos fazer? Uma intervenção armada? Olha, Ratos, não. Sob hipótese alguma, a gente pode tentar usar violência, mas a gente pode trabalhar com a inteligência. Veja bem, hoje nós temos uma situação em que o funcionalismo público se acha blindado porque acha que vai continuar ganhando bem. E, na verdade, tanto os policiais quanto as pessoas das Forças Armadas foram enganados por Bolsonaro. Se a gente conseguisse trabalhar a conscientização das pessoas das Forças Armadas e as pessoas das polícias para elas entenderem o que está acontecendo no Brasil hoje, o golpe cai. Por que o Lula está preso? Porque a polícia está prendendo. Você entendeu? Então a gente tem que conquistar para o lado do Brasil as pessoas que estão alienadas. E eu falo que a culpa do Lula estar preso é do PT, porque jamais os soldados, cabos e sargentos das Forças Armadas teriam ido para o lado do golpe se a gente tivesse tido aí um apoio, né, digamos que, do PT para poder crescer essa comunicação e chegar até essas pessoas. Hermínia Conde, como você vê um governo do vice, no caso da saúde do Bozo, se agravar? Olha, Hermínia, eu vejo o vice do Bolsonaro uma pessoa muito liberal. Liberal no sentido que eu acho que ele não faria nenhum tipo de programa para os mais humildes. Ele faria um governo mais liberal no sentido de, olha, aquela pessoa está passando dificuldade, aquele ali não tem dinheiro para pagar a universidade, felizmente a família dele não teve condições, que ele continue pobre. Eu vejo isso. Mas eu não vejo um governo imbecil do Mourão, não. Eu vejo o Mourão uma pessoa que não representa a esquerda no sentido que ele é um político liberal. Mas eu não vejo ele como um grande imbecil insensato, não. Muito pelo contrário. Eu vejo por detrás do Mourão uma pessoa muito inteligente que não está nem aí para os mais humildes. Que eu vejo é isso. Qual que é o problema do Mourão? Ele não está nem aí para os mais pobres. Ele quer ficar do lado das elites. Mas ele é despreparado, retardado? Não. Desde a primeira vez que eu falei sobre o Mourão, eu já falei isso. O Mourão é um cara muito preparado, vi palestras dele, vi que é uma pessoa centrada e sensata. Ele não é oba-oba igual o Bolsonaro. Mas o que o povo quer é o oba-oba igual o Bolsonaro. Vamos lembrar, gente, o pessoal votou contra a mamadeira de piroca, contra kit gay. Então é uma coisa complexa. Mas, obviamente, tanto o Mourão quanto o Bolsonaro, eles ambos fariam a mesma coisa. O detalhe é a diferença de percepção. A percepção internacional do Brasil nas mãos do Bolsonaro é um Brasil de bobos. Com o Mourão, o Brasil seria mais respeitado, penso eu. Cláudia Silva, você e talvez outros mais não poderiam liderar, esclarecer, moderar para esta união, capacidade, inteligência e conhecimentos você tem. Muito obrigado, Cláudia Silva. O que é o grande problema, Cláudia? Eu tenho, por exemplo, vamos falar do Facebook. Meu Facebook é maior, em termos de seguidores, eu devo ter 215 mil. A Dilma deve ter 3 milhões. Então, vocês entenderam quem que tem condições de chamar essa união? Eu não tenho condições de chamar essa união. Eu aqui, nessa live, tem dia que essa live... Hoje, por exemplo, tudo bem, a gente tem audiência do Facebook, eu tenho que agradecer o pessoal do Facebook, compartilhar para virem participar com a gente aqui no YouTube, mas hoje, por exemplo, a live não chegou em 2 mil pessoas assistindo. Então, o que é o problema? Eu não vou ter alcance para conseguir chegar e falar com a quantidade de pessoas que seriam suficientes. O máximo que eu posso fazer é orientar vocês para que vocês orientem outras pessoas. O alcance dos canais de esquerda é muito pequeno. E eu imagino até o pior, tá, gente? Eu acho que como os comunicadores de esquerda, como as lideranças de esquerda não fizeram como o Bolsonaro, eles não se uniram para crescer os canais de esquerda, o que eu percebo é que o que sobrou de canal de esquerda vai acabar, porque... É muito difícil, eu vou falar com vocês com toda sinceridade, é muito difícil manter um canal de esquerda, porque além das despesas, a gente tem as despesas e tem também o conflito, porque olha, durante o tempo que uma pessoa está fazendo um canal de esquerda, ela não pode fazer mais nada. Eu não posso chegar, eu gosto de eletrônica, eu não posso pegar um patrocínio, por exemplo,
de uma empresa de eletrônica para fazer revisão. Ah, eu quero fazer revisão de telefone celular, né? Porque eu gosto de eletrônica. Eu não posso pegar isso. Por quê? Ah, porque eu já estou, de certa forma, já tipado como gente de esquerda. Então, o que eu vejo, pela inexistência de um apoio por parte das lideranças de esquerda, para os canais de esquerda crescerem, né? E, obviamente, canal de esquerda não recebe patrocínio. O que eu recebo é o superchat de vocês, eu não tenho patrocínio de empresas, exatamente porque eu sou de esquerda. Eu fico pensando, vai chegar uma hora que eu vou passar dificuldade, eu vou ter que parar de fazer esse trabalho de esquerda para que outros trabalhos meus sejam vistos. E assim eu imagino todos os canais de esquerda. Na direita é o contrário. O Bolsonaro, quase toda semana, ele convida as pessoas para se inscreverem nos canais que falam bem dele. Então a tendência natural é que os novos comunicadores caminhem para a direita, os comunicadores de esquerda simplesmente desistam. Então a tendência é que isso aconteça. Então, muito obrigado, Roger Melo. Ele pergunta se o coiso governa ou vai cair. Eu acho que ele vai sair assim que vender tudo. Eu acho que eles vão usar o Bolsonaro para vender absolutamente tudo, fazer toda a pauta perversa e depois vão jogar ele fora. Por isso que eu falo, Bolsonaro, não caia nessa, governe para o povo desde o início, meta o pé na bunda de todo mundo que você fez pacto ruim aí e governe para o povo que você continua até sua terceira geração. Até o netinho do Bolsonaro vai ser rei do Brasil se o Bolsonaro trair a direita e governar para o Brasil. Fernando Marrá, se olhar é a mesma coisa, a igreja é o Instituto Lula. O fiel é o dono da empresa, Lula é o pastor. Deus é o presidente da Guiné. Se o que Lula fez foi lavagem de dinheiro, o que o Macedo faz também é. Eu acho que você fez em poesia, né? Deixa eu ver. Se olhar é a mesma coisa, a igreja é o Instituto Lula. O fiel é o dono da empresa, Lula é o pastor. Deus é o presidente da Guiné e se o Lula fez foi lavagem de dinheiro, o que o Macedo faz também é. Muito obrigado, Fernando Marrá, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Eu não sei se foi em poesia, mas eu sei que ficou muito legal. Mas, Léo, os canais de esquerda não podem se mover por dinheiro. É ideal porque a direita é quem é financiada. Estamos no capitalismo. Não, Helena Reverbal, não é que pode se mover por dinheiro, não. O que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas se movem, às vezes, por reconhecimento. Entendeu? Por que eu faço esse trabalho aqui? Eu faço esse trabalho por causa de vocês. Obviamente, se fosse só por causa de dinheiro, eu poderia estar fazendo um trabalho comercial. Poderia estar fazendo, por exemplo, vou fazer um trabalho que eu mostre aqui, né, ficar o dia inteiro editando top 10, dá 10 milhões de visualizações cada vez. O que eu quero dizer para você é que o Leonardo sozinho não faz a comunicação da esquerda. Entendeu? A comunicação da direita, por exemplo, vamos falar do maior de todos, Nando Moura, mas não é só o Nando Moura, é toda uma equipe de comunicadores que são extremamente ajudados pelo Bolsonaro. Ajudados com dinheiro? Não sei, mas uma certeza eu tenho, Bolsonaro ajuda esses canais a crescerem. O que eu vejo é o seguinte, hoje eu vejo uma pessoa que eu falo, pô, mas que cara que tem um puta caráter. No dia que eu vi o primeiro vídeo dele, eu falei assim, olha, uma coisa agora eu fico tranquilo. Que quando eu parar de fazer vídeo, eu tenho a tranquilidade que esse rapaz vai fazer os vídeos que eu faço, que é o Samuel Borelli. E eu fico pensando, o Samuel tinha tudo para ir fazer vídeo a favor do Bolsonaro. Ele fala muito bem, tem um conhecimento legal, tem uma didática muito boa, tem um carisma. E o mais importante para o eleitorado do Bolsonaro, o cara é branco. Isso conta muito para aquele pessoal do Bolsonaro. Ele poderia ter ido para o lado do Bolsonaro. Por que ele não foi para o lado do Bolsonaro? Porque pouquíssimas pessoas conseguem colocar o caráter acima do dinheiro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós estamos vivendo numa situação que nós temos disparidade de armas. Se uma pessoa for começar a fazer um canal hoje, ou então se um youtuber que já fala sobre outras coisas decidir falar sobre política hoje, eu vou falar com vocês, inclusive um que eu percebi que fez isso, eu fiquei muito decepcionado, que foi, eu era até seguidor, gostava dos materiais dele, o sei lá o que de Deus. Só lembro que era, não sei se é Fernando de Deus, falava sobre história. No momento, e esse foi um dos que mostrou para mim muito bem como as coisas acontecem, no momento que o Oba-Oba a respeito do Bolsonaro estava dando seguidores, ele começou fazendo vídeo a favor do Bolsonaro, para o canal crescer. Você viu que o cara não acreditava naquilo. Aí um outro canal, que inclusive eu falei com ele, olha, eu vou te falar uma coisa, eu usava seus vídeos para estudar na época de engenharia, que foi um canal
do Aquino. O Aquino, de uma hora para outra, começa a falar em política, começa a falar do Bolsonaro. Por quê? São pessoas que já têm canais e que eles têm duas opções. A primeira opção é falar aquilo que eles acreditam. Se você pega o vídeo se você pega os vídeos do De Deus, você vai perceber que não tem coerência nenhuma ele apoiar o Bolsonaro. Por quê? Quando ele apoia o Bolsonaro, ele começa a negar a própria história que ele ensina. Mas se ele apoiasse a esquerda também, ele não teria apoio de ninguém. Apoiando o Bolsonaro, vem uma rede de canais e ajudam a promover o canal dele. É isso que eu estou falando com toda a sinceridade. Então, como que você vai esperar que numa situação em que todo jovem comunicador pode chegar e ir para a direita, igual a menina que eu vi outro dia, ela falou refutando Leonardo Estopa. Eu vi que por detrás daquela menina existia simplesmente um desejo de ficar famosa. Aí ela começou a falar, os eleitores do Bolsonaro foram lá, ela fala do Bolsonaro, fala mal de mim. Vi aquela chuva de elogios por que ela estava falando, chamando ela de linda, maravilhosa e tal. Por quê? A turma do Bolsonaro faz isso. Então, essa menina, ela foi pela fama, partiu para o Bolsonaro. O Samuel Borelli, ele partiu para o lado que ele acredita. Ele foi menos desejo de fama, mais caráter e convicção. O detalhe é o seguinte, qual que é a probabilidade de um youtuber deixar de ser essa menina para tentar ser um Nando Moura um dia, né, milhões, para ser, na verdade, de esquerda e tentar, talvez, chegar no tamanho do Paulo Henrique Amorim, que tem 10% do Nando Moura. Então, esse é que é o ponto que eu falo. Numa situação em que a esquerda grande não apoia os novos comunicadores, infelizmente, você pode esperar que as pessoas não vão se unir para a luta do lado da esquerda. O negócio é o seguinte, a direita paga bem demais. Eu falo com vocês, gente, olha, quando você começa a fazer um trabalho em vídeo, eu nunca, absolutamente nunca, e eu faço um desafio, se tiver qualquer uma pessoa do PT, qualquer uma pessoa, desde o Lula, da Dilma, até um vereador do PT que eu tenha mandado uma mensagem, eu tenha ligado pedindo 1 centavo para o meu canal. Eu nunca fiz um pedido de 1 centavo para político nenhum. Nunca falei, olha, eu faço um trabalho de esquerda, cara, me dá um dinheiro. Nunca, absolutamente nunca. Eu sempre fiz por convicção. Mas mesmo por convicção, você espera que as pessoas pelo menos reconheçam. E toda vez que eu falo isso, eu falo, olha, Jandira Fegali sempre me ajudou, o Paulo Pimenta sempre me ajudou e até o Ciro Gomes já compartilhou o vídeo meu. Entendeu? Isso é ajudar. Ajuda muito mais às vezes, né, por causa do tamanho do canal deles, isso ajuda às vezes muito mais do que simplesmente falar, olha, eu vou te dar um dinheiro por mês. Mas nem isso eles fazem. Isso é que é o triste. Aí eu falo, numa circunstância dessa, você espera mesmo que a comunicação de esquerda venha a crescer? É bem difícil. Léo, você já esteve com Dilma e outros políticos do PT no 247. Você já fez essa proposta de união dos canais diretamente para esses políticos? Eu já fiz proposta de união dos canais desde os meus primeiros vídeos, Alex Barros. Desde o início do meu trabalho, eu venho fazendo propostas de uma integração dos canais. Uma vez eu participei, a única reunião que eu participei foi na Holanda, e eu chamo de reunião do ego, porque lá eu conheci uma turma, uma menina lá, que eu não lembro o nome dela, eu sei que ela mora, me parece que em Portugal, não sei. Ela, menina, era tipo assim, era só ego, só queria mostrar que ela era o máximo, aquele desespero todo. E eu falando, não, gente, vamos tentar coordenar, porque a direita está trabalhando direitinho. Todos, quando a direita vai atacar a esquerda, eles focam numa coisa. Vamos fazer um grupo de WhatsApp para todo mundo focar na mesma coisa. Não, eles queriam a liberdade, porque na verdade estava todo mundo querendo protagonismo, todo mundo querendo aparecer, ficar famoso. Tinha pouca ideologia de querer derrubar o golpe. Todo mundo queria aproveitar do golpe para conseguir fama. É isso que, infelizmente, acaba acontecendo. Só que a direita faz isso de uma forma integrada, então todo mundo alcança os dois objetivos. Alcança fama e consegue ferrar a esquerda. A esquerda faz isso desunida e nenhuma das duas coisas acontece. Muito obrigado, Sandra Alexander, pelo superchat, muito importante, pelo crescimento dos canais. Léo, temos que lutar com o que temos. Se o povo escolheu errado por informação falsa, temos que informar com a verdade. Exatamente, Márcio Santos, muito obrigado pelo superchat. O que eu penso é isso mesmo. A gente precisa reverter as mentiras que foram faladas. O que a gente tem para oferecer? Verdade. Essa coisa de sonhar que nós vamos às ruas hoje para derrubar o golpe nas ruas é muita utopia. Bruno Silva, a esquerda fala de luta pelos pobres. Porém, depois de 14 anos de PT, ainda estou pobre e o MST até hoje não tem casa. Os fatos provam suas falácias. Olha, Bruno Silva, eu vou te falar uma coisa. A humanidade,
há muitos anos, e olha, é há muitos anos, combate várias doenças que mesmo que exista na humanidade cura para essas doenças continuam existindo. A diferença eu vou te falar qual que é. Vamos pensar numa doença como a varíola. A varíola matava desesperadamente. Vamos pensar, por exemplo, doenças como a sífilis. Doenças que matavam, e olha, matavam muito. No momento em que a humanidade conseguiu a cura para essas doenças, a humanidade diminuiu o número de mortes por causa dessas doenças. Foi um passo muito importante. É bem diferente de erradicar a doença. Erradicar a pobreza é um sonho que, obviamente, ainda não foi alcançado. Mas você precisa admitir, Bruno Silva, que lutar contra a fome e lutar contra a pobreza significa tirar o máximo de pessoas da pobreza e da fome. Ninguém falou que a esquerda conseguiu acabar com a pobreza e transformar o Brasil de um país de 100% de pessoas milionárias, não. O que a gente fala é que na época do governo Fernando Henrique, nas palavras da Rede Globo, da revista Veja e de todos os canais do Brasil, morriam 300 crianças de fome por dia. Isso acabou. Na época do Fernando Henrique, o número de carros zero no Brasil era mínimo. O número de pessoas com curso superior é uma coisa extremamente pequena. Financiamento da casa própria, então, meu amigo, era uma coisa utópica. As pessoas começavam a construir aos 18 anos de idade e moravam na construção até os 30. Então, Bruno, essa piadinha sua é uma coisa muito imbecil. E você sabe como que ela é imbecil. Eu vou te falar mais, olha. Essa piadinha é uma piadinha tão assim infundada e que desmoraliza muito mais você do que a causa, que o que você tenta dizer é que só é possível combater um problema se você erradicar esse problema. Então você está tirando o mérito, por exemplo, da diminuição de doenças. Vamos pensar aí, você está tirando o mérito da diminuição da paralisia infantil. Se não fosse o combate à paralisia infantil, a gente teria muitos casos. A gente tem pouquíssimos. Então hoje, que não é mais o governo, obviamente há 4 anos, não é mais um governo de esquerda, porque desde 2013 o Aécio Neves vem complicando as coisas e em 2015, então, ele ferrou tudo, a gente tem uma situação em que a pobreza cresce no Brasil. E saiu uma pesquisa hoje de um instituto de pesquisa que mostra como a pobreza está crescendo no Brasil. O detalhe é que quando você procura os dados estatísticos, você vê que a gente teve redução de pobreza e diminuição da desigualdade social. Agora, se falar comigo que a situação do Brasil hoje é a mesma situação do Brasil há 15 anos atrás, você está falando uma idiotice muito grande. Agora, você falar comigo, com toda sinceridade, Bruno Silva, você tem a cara de ser um cara que gosta de academia. Você falar comigo que você passou 10 anos na academia fazendo exercício, e aí você chegou num certo ponto, mas porque você não alcançou o Arnold Schwarzenegger, você não fez nada, você está sendo muito burro, você está sendo muito imbecil. É aquela coisa, olha, você se esforçou, o seu sonho era ter um carro, você conseguiu comprar o carro do sonho de iniciante de todo mundo, que é o Golzinho. Do Golzinho você passou aí para um Honda Civic, vou falar outras marcas, do Honda Civic você passou para outro carro de 200 mil reais. Não, você conseguiu comprar o Camaro, mas você está deprimido porque você não tem uma Ferrari. É muita hipocrisia, cara. É muita hipocrisia. Eu te falo com toda a sinceridade. Olha, o MST é um movimento que trabalha pela redistribuição das terras improdutivas. Na época do Fernando Henrique e na época do Collor, várias famílias perderam terras para os grandes latifundiários, o que significa que a gente teve um processo inverso do que o MST busca, que é a redistribuição de terras para as famílias. Desde o início do governo de esquerda, várias situações foram contempladas. Várias famílias receberam terra para plantar. O que significa que numa situação anterior ninguém teria recebido nada, absolutamente nada, no governo liberal, assim como não vai receber no governo Bolsonaro. Já na situação de hoje, a gente tem um MST que já foi atendido. Na situação de hoje, a gente hoje nem conta, né? Mas vamos pensar em 2014, a gente tinha uma pobreza muito menor que a pobreza de antes. Então, eu vou te falar com toda a sinceridade, Bruno Silva, não deprecia a sua imagem usando esse tipo de argumento. Eu vou ser bem sincero, você pode ser antipetista
sem utilizar argumentos idiotas. Quando você usa argumentos idiotas contra o PT, às vezes as pessoas não falam isso com você porque as pessoas te respeitam, mas o idiota está sendo você. É a mesma coisa de falar e tirar completamente o mérito da humanidade na luta contra a AIDS, porque a humanidade não conseguiu curar a AIDS. Antes da humanidade ter lutado para desenvolver determinados programas de tratamento, a pessoa morria com 4 anos. Hoje, depois de um avanço da humanidade, a pessoa prolonga a vida, costuma chegar na idade normal de vida, viver décadas com a AIDS. E assim várias doenças que a humanidade achou a cura. Então, quando você fala que o PT não fez nada pela pobreza e que o MST não foi contemplado, você está fazendo um desrespeito muito grande com você próprio. Você está indo contra os dados do IBGE, você está indo contra os dados do Banco Mundial, você está indo contra dados que foram escritos ao longo de todos esses anos, e não por países comunistas, foram escritos lá nos Estados Unidos, pelo próprio Banco Mundial. Então, Bruno, deixa de ser bobo, cara. Não deprecia mais a sua imagem, não se coloca mais como idiota para tentar destruir a imagem do PT, porque você está destruindo a sua. Com toda sinceridade, você está se desvalorizando no momento em que você entra aí num esquema de antipetismo extremo e acaba trazendo argumentos extremamente idiotas contra o PT. Não é errado você ser contra o PT. Pode ser contra o PT. O errado é você trazer idiotices como essa. Isso aí é muito besta. Eu te falo, olha, isso é papo para criança de 14 anos, que não viveu o tempo passado. Estou vendo uma barbinha aqui. Parece que você tem mais que isso. Deixa eu agradecer vocês pela participação de hoje. Vou colocar aqui a reprise. Muito obrigado e até às 5 no programa Léo ao Quadrado na TV 247.